Afinal, o projeto Ficha Limpa poderá ser aplicado ou influenciar de alguma forma as eleições deste ano? A novidade contraria ou não princípios constitucionais? Estes são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para responder a essas questões e outras eleitorais, nós vamos conversar com o ministro Fernando Gonçalves, que se aposentou em abril passado no Superior Tribunal de Justiça e também se desligou do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E ele foi o magistrado que já colocou um ficha suja na cadeia. Mineiro de Belo Horizonte, Dr. Fernando já foi juiz de direito, procurador da República, passando pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, até tornar-se ministro do STJ em 96. Foram quase 40 anos dedicados à magistratura. Doutor Fernando, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer todo meu. Nós estamos em Uberlândia, onde o ministro participou do 5º Seminário Eleitoral aqui nessa cidade do Triângulo Mineiro. Teremos no nosso programa também a presença do Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia farão perguntas ao ministro sobre o tema do nosso programa de hoje. Pois bem, ministro, aproveitando a oportunidade da palestra que o senhor fez hoje no 5º Seminário Eleitoral de Uberlândia, aqui no Triângulo Mineiro, gostaria de abrir a nossa questão sobre a lei da inelegibilidade. Afinal de contas, ela está completando 20 anos. O que vem a ser a inelegibilidade e quem são os inelegíveis e por que são? Bom, a inelegibilidade, ela alcança impossibilitando o eleitor de ser votado, de se eleger. Ela pode ser de índole constitucional e de índole infraconstitucional. No campo infraconstitucional, nós teríamos, por exemplo, o pretenso candidato que tenha sido condenado na justiça criminal por sentença transitado em julgado. Então, esse é um caso de inelegibilidade que impede a essa pessoa de se candidatar a um cargo eletivo. Em linhas gerais, a inelegibilidade se resolve. Na verdade, boa parte desses que são inelegíveis, ou pretensamente inelegíveis, são aqueles que popularmente estão sendo chamados de ficha suja? Não, o problema aí de ficha suja só existe a inelegibilidade sobre esse aspecto quando há sentença transitada em julgado, quer dizer, sentença da qual não caiba mais recurso. Que é um princípio constitucional. É um princípio constitucional. Agora, no nosso ordenamento jurídico, essa é a inelegibilidade que existe, não existe outra sobre este ângulo. No passado tivemos lei que declarava a inelegibilidade apenas com o recebimento da denúncia contra a pessoa pelo juiz. Recebida a denúncia, a pessoa se tornava inelegível. Isso não mais vigora. Agora estão revigorando essa inelegibilidade no sentido de tornar inelegível aquele que for condenado por um colegiado, ou seja, por um tribunal, né? Depois da primeira instância, o colegiado no 2º grau, né? Oferece a possibilidade do recurso e uma vez confirmada ou, se não confirmada, se ele for condenado em 2º grau, ele se torna inelegível. Mas isso ainda é uma matéria que não tem força de lei, porque ainda está sob o exame, salvo engano da minha parte, do Senado Federal. O Senado agora está com o presidente da República e ainda não sancionou. O Senado já aprovou. Já aprovou, né? Está aguardando a sanção do presidente, mas a polêmica é muito forte ainda sobre essa questão de aplicação neste ano ou não e se realmente afetaria o princípio de defesa constitucional, como o senhor disse. Esse é um problema que o Supremo Tribunal Federal naturalmente será chamado a resolver. Como já se manifestou no ano passado. Esse é um problema que ele será chamado a resolver. Já houve, inclusive, uma manifestação do ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a lei não pode retroagir
para prejudicar. Esse também é um dogma constitucional, né? É outra polêmica, né? Irretroatividade da lei. Né? E como é que só para para beneficiar, não para prejudicar. Como é que o senhor analisa enquanto magistrado, com a experiência que o senhor tem, e como cidadão também, e viu esse movimento, esse esforço popular para tentar afastar da vida pública pessoas que parecem não merecer o voto e o respeito do cidadão? Como é que o senhor avalia essa contradição que vai se chocar logo, logo? Eu não vejo assim contradição. Está se tentando implementar um dispositivo legal que cria uma norma impeditiva de alguém que tenha sido condenado colegiadamente seja impossibilitado de se candidatar. Né? Essa que é, em verdade, em essência, o chamado projeto Ficha limpa, né? Ficha limpa, né? O senhor acha então que até esse colegiado é uma decisão que já tem uma decisão cria uma situação, cria uma situação jurídica relativamente estável, né? E aí a pessoa torna-se inelegível. É só isso que existe. Agora, quanto à aplicabilidade dela nesta eleição, há esse óbice da irretroatividade da lei para alcançar situações pretéritas, né? E prejudicando, porque ficha limpa ou ficha suja, a inelegibilidade, de qualquer forma, é um prejuízo. E a lei só retroage para beneficiar e não para prejudicar. Muito bem, ministro. Eu vou fazer um intervalo. Eu gostaria então que no próximo bloco a gente falasse também da experiência que o senhor viveu ao colocar um ficha suja na cadeia. A gente volta em instantes.